Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Wii 360. E hoje é um dia que estou muito feliz. Por quê? Primeiro porque eu tô com o Enzo aqui. Antes de mais nada, Enzo, obrigado pela presença, pelo tempo. Pô, eu que agradeço aí o convite, né? Super especial. É isso aí. O Enzo, gente, eu vou contar pra vocês já e vou explicar também porque eu tô super feliz hoje. Porque o Enzo, ele é um atleta e ele é um craque de um esporte que eu amo, que é o badminton. E eu jogo, tá, gente? Quem quiser me desafiar, o Enzo já me viu jogando. Não sou tão bom quanto ele, mas ele já me viu, já fiz algumas aulas com ele, a gente já teve a oportunidade de jogar junto. E hoje, né, Enzo, eu te chamei pra gente vir aqui pra gente conversar um pouco sobre esse esporte, o badminton, e também você contar um pouco dessa sua trajetória e da sua carreira. Boa. Primeiro vamos apresentar. Sou o Enzo Sugiura. Sou ex-atleta de badminton. O Igor falou que eu sou técnico. Sou atleta, mas na verdade eu sou técnico hoje, né? Sou ex-atleta. E vamos lá, vamos começar falando um pouco do esporte, né? Isso. Bom, o badminton surgiu na Índia, na verdade, né? Mas foi levado para Europa, mais específico na Inglaterra aí. Se chamava Poona, na verdade, o esporte. Atualmente, e aí passou a ser chamado de badminton na Inglaterra, né? E não sei se sabe, Igor, o badminton é um dos esportes mais praticados no mundo e é o esporte mais rápido de raquetes. Um dos esportes mais rápidos de raquetes, se não me engano, é badminton e tênis de mesa ali, tá entre os dois. Muito forte na Ásia, em geral. Então, pô, todos os países aí, Japão, Malásia, Indonésia, China, todos esses países são muito fortes. E também na Europa, Europa é muito forte. Mas aqui no Brasil, na América, assim, em geral, tanto América do Norte, América Latina, vem crescendo muito também. Legal, legal. Ô Enzo, aqui no Brasil a gente tem bastante praticantes, né, de badminton. A gente tem muitos clubes, depois a gente vai falar um pouco dessa sua trajetória também com os clubes, né, Certo. que praticam, que tem times, inclusive, né, de badmintons. Uhum. Mas como que é hoje o cenário do badminton brasileiro, né? Você falou que está crescendo bastante. Você sabe se a gente tem, por exemplo, confederações, se a gente tem seleções? Conta um pouco desse panorama nacional. Legal. Para começar, a gente tem uma confederação, né? A gente tem uma confederação brasileira, a CBBD, Confederação Brasileira de Badminton. Dentro dessa confederação, ela também está ligada ao COB, né? Então, assim que funciona, né, para o esporte poder ser olímpico, né? Eu começar a participar de eventos maiores. E também temos as federações, Federação Paulista, Federação do Sul, assim, né? Então, cada estado tem sua federação também. Agora vamos entrar na parte de seleção, né? A gente tem uma seleção brasileira, temos lá, eu não lembro de cabeça exato, mas em torno de 10 atletas Legal. ali, muito fortes todos. E agora há pouco, recentemente, em abril, se não me engano, saiu a classificação para os Jogos de Paris, que vai Sim, ser que é agora em agora, julho. né? Isso. Jogos Olímpicos de Paris, a gente vai ter a Juliana Viana, que é do clube que eu trabalho, uma Olha, atleta do meu clube. Ela classificou na Simples feminina. E a gente tem o Igor Coelho, que já vem aí desde as Olimpíadas do Rio de 2016, jogou 2016, jogou Tóquio em 2021 e agora classificou para Paris de novo, né? A terceira Olimpíada dele. que legal. E aí temos também, então, com essas confederações e tudo mais, temos campeonatos nacionais. É de fato um esporte que movimenta o Brasil, então, Isso, também, né? ele vem crescendo muito, assim, né? A gente tem aí os campeonatos nacionais, a gente tem 4 etapas no ano. Esse ano a gente teve a primeira em São Paulo, no Clube Pinheiros. A segunda agora em Curitiba, que foi no Clube Curitibano, né? E aí a próxima vai ser em Cuiabá. Em Cuiabá, e a última do ano vai ser em Tocantins. Uau, Uns lugares bem legais aí. E vem crescendo muito, assim. A gente teve aí a última etapa que foi em Curitiba, foi lotado, assim. A gente tem gente de todo o Brasil, sem exceção. que legal. Ô Enzo, para quem não conhece o esporte, né, eu acho que é legal a gente dizer, por exemplo, os jogos e as competições, eles acontecem em um estádio, uma espécie de um ginásio de esportes, vamos assim dizer, né? E num mesmo lugar a gente tem várias quadras, né, que funcionam simultaneamente, a depender da etapa, né, da competição. Então, para quem não conhece, é uma espécie de um centro de badminton, né, um ginásio onde a competição acontece. Isso, mas assim, no Brasil é muito difícil a gente achar um ginásio apropriado para Só o para isso, badminton, é né? muito raro, assim. Eu acho que
tirando a seleção ali que só é de badminton, é difícil a gente achar um outro lugar, um clube que tenha um espaço só pro badminton, né? Tanto é que esses campeonatos nacionais, eles não são próprios pro badminton. Mas assim, são ginásios excelentes. Esse último que foi em Curitiba, mais específico no clube curitibano, pô, o ginásio, pô, a Incrível, gente né? tava com, se não me engano, mais de 10 quadras, assim. Olha que legal. Então, para vocês terem uma ideia da proporção do tamanho, é assim, uma quadra tem 13 de comprimento por 6 de largura. Então é grande, não é tão É, pequeno assim não, né? E, e assim, é isso que eu te falei, não é tão, não é próprio pro badminton, mas assim, é um ginásio bom, ele não pode ter vento, é um ginásio fechado. Então, tem todos esses fatores que influenciam aí pro jogo. legal. Ele acaba funcionando, então, como um ginásio multiesportivo, poliesportivo, né? E Isso. existem as demarcações, né, nas quadras, ou até mesmo a possibilidade de colocar o tapete, né, com as marcações. Boa observação, que eu esqueci de falar, né? Nos campeonatos nacionais, a gente tem, com exceção quando tem o para-badminton, que a gente pode falar também. Vamos. Então, por exemplo, os campeonatos de badminton nacionais, geralmente a gente usa o tapete. Então, não tem nenhuma interferência de linha. Então, aí, o tapete, para quem não conhece, né, é um tapete tipo de borracha, né? E só tem a demarcação de badminton. Então, assim, não tem como confundir nenhuma linha, né? É Legal. mais tranquilo. Legal. Vamos fazer esse paralelo, então, que eu acho super importante, né, que você trouxe pra gente do para-badminton. Boa. É uma modalidade também paralímpica? O termo certo é esse, paralímpico ou paraolímpico? Eu sempre fico em dúvida. Antigamente fala Paralímpico. Atualmente a gente não, né? Mudaram para Paralímpico. Então, não são todas, apesar de, tipo, por exemplo, o esporte para deficiente, nem todas são paralímpicas. Paralímpicas são aquelas que acontecem nos Jogos Paralímpicos. Então, o badminton entrou recentemente na Olimpíada de Tóquio, nas Paralimpíadas de Tóquio, né? Foi a estreia do para-badminton em eventos assim, né? E agora em Paris vai ter de novo. E assim, é até legal a gente falar que a gente também tem atletas classificados. Que bom. A gente tem uma cadeirante, eu não lembro o nome dela agora de cabeça, mas a gente também tem o Rogério, que é um atleta, ele tem deficiência na perna. E a gente tem o Vitor, que é que tá, assim, é nosso atleta que tá entre os 5 melhores do mundo. Olha que legal. Ele é categoria SU6. Então, é bem legal. O Vitor, nas Olimpíadas, ele participou das Paralimpíadas de Tóquio. Ele parou nas semifinais. Foi muito bem. Por muito pouco ele não trouxe essa medalha paralímpica aí pra gente. O Rogério, ele vai estrear agora também, e a outra moça cadeirante também vai estrear agora. Legal. Deixa eu te perguntar se você sabe dizer pra gente, por exemplo, os esportes paralímpicos, eles têm algumas categorias, né? Todos os nossos atletas, eles são cadeirantes ou não? Boa. Não, são várias divisões, assim, Divisões, né? categorias. A gente tem o Vitor, que ele tem a categoria de nanismo, né? Sim. Aí tem os cadeirantes, mas cadeirantes também. Tem WH1 e WH2. Sim. O WH1, ele tem uma deficiência maior. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô numa cadeira aqui, Uhum. ele às vezes não consegue fazer esse Entendi. movimento. Tem algumas limitações Isso. diferentes. Ele só consegue, por exemplo, mexer os braços, né? Mas esse movimento de tronco, ele não consegue. O WH2 ele já consegue ter essa movimentação do tronco, né? Entendi. Aí a gente tem SL3 e SL4. Mesma coisa, a SL3 é um comprometimento maior. Então, os jogos são para pessoas deficientes de membro inferior, mas elas conseguem, às vezes, ficar de pé ou usam prótese. E SL3, como o comprometimento é maior, é meia quadra. Então, para quem não conhece, imagina a quadra de badminton inteira, é meia quadra, vale tudo, só que é meia quadra, normal. Comprimento total, mas a largura pela metade. Isso. E aí fica um jogo reto, assim, meia quadra, são jogos longuíssimos, assim, porque não cai. O espaço fica muito reduzido, então. né? Ô Enzo, vamos falar um pouco então de você, como que foi a sua história, como você surgiu no badminton, né? Como você, não sei se você descobriu ou se alguém já praticava no seu círculo familiar, de amizade, como que foi o início? Ó, eu comecei em torno de 10 anos de idade, hoje eu tô com 24, né? Comecei com em torno de 10. Eu sou sócio de um clube chamado Nippon Country Club, fica lá em Arujá.
próximo a Guarulhos. Recentemente teve até um campeonato que foi muito legal, né? Foi, a gente teve o campeonato intercolonial lá. Também tô trabalhando lá hoje, mas assim, o clube tem meu coração, porque cresci lá, né? Tem meus melhores amigos que são de lá. E então aí lá com meus 10 anos, meu pai, o badminton tava começando a aparecer lá no Nippon, né? Eu jogava tênis de mesa na época e fazia vôlei. Era assim, um ginásio perto do outro. E o badminton tava, assim, numa fase de teste. Era tipo assim, quando você coloca um beach tênis num lugar que não tem ainda e tal. E aí, era assim, super improvisado, teto super baixo. Pra quem não conhece badminton, precisa ter um teto alto, né? E aí meu pai experimentou, ele adorou. E eu falei, vou experimentar também. Ele me chamou e tal. Meu, e assim, na hora eu já gostei, não queria parar. Eu largava o tênis de mesa pra ir jogar badminton e tal. Mas assim, muito lúdico na época, né? Aí o badminton começou a crescer lá. A gente começou a ganhar mais espaço lá dentro do Nippon, né? E a gente conseguiu um espaço pro badminton. Que legal. E a gente comentou até sobre a quadra, não ter uma quadra só pra badminton. O Nippon, eu acho que é um dos pouquíssimos clubes que recentemente reformou lá. A gente tá com um espaço só de badminton, não tem outras modalidades. A gente tá com 7 quadras lá só de badminton. E é um espaço maravilhoso, né? Eu não conheci lá, principalmente depois da reforma, né? Mas eu vi as fotos que teve do campeonato, maravilhoso. Não, ficou, assim, eu acho que vou falar, eu sou meio suspeito, mas assim, é um dos melhores lugares pra treinar, eu acho, porque o teto tá bom, a iluminação tá bom, o piso tá novo, né? E é só de badminton, então não tem nenhuma demarcação. Eles fizeram até na cor do tapete, que é verde, e a linha branca, então ficou show, 7 quadras, assim, né? Mas vamos lá. Aí o badminton começou a crescer, foi pra esse ginásio lá, só que ainda na época não era reformado, então tinha outras modalidades que aconteciam juntas, né? Mas já tinha 6 quadras, que é bastante, Legal, não é pouco. Comecei a treinar, competir, me federei pelo Nippon, sei lá, fiquei do Nippon lá uns 4 anos, alguma coisa assim, 5 anos. E aí eu recebi um convite para jogar pelo Esporte Clube Pinheiros. Putz, uma baita estrutura, um dos melhores clubes aí em histórico olímpico, né? E eu treinei lá durante 8 anos. Consegui meus melhores títulos lá. E aí, o que aconteceu? 2 anos atrás, mais ou menos, eu já tava me formei em educação física. Comecei a aprender, assim, para trabalhar. Então começou a comprometer, assim, essa parte. Eu ainda treinava todos os dias, às vezes 2 vezes por dia e tal. Só que assim, você começa a ficar preocupado, né? Tipo, claro, pô, preciso começar a trabalhar, preciso, assim, né? Eu nunca fui, agora, assim, eu nunca fui o melhor atleta. Eu sempre fiquei ali entre os melhores, mas nunca fui o melhor. Isso eu falo abertamente, assim, isso eu entendo já de boa, assim. Mas eu nunca fui o top 1, assim, sabe? Eu, às vezes brigava ali por uma medalha de bronze e tal. Então eu falei, pô, preciso começar a trabalhar, não sei onde vai levar. Eu tinha sonhos, né? claro. Como atleta, mas assim, comecei a bater aquela preocupação, né? E aí eu comecei trabalhando em alguns outros clubes, trabalhei no Bunca de São Caetano, Bunca de São Bernardo. Pô, sou muito grato a eles que abriram as portas pra mim. E então, o que aconteceu? Final do ano retrasado, eu recebi um convite do Clube Atlético Paulistano. Ainda era atleta do Pinheiros, né? E aí chegou o final do ano, já tá, assim, pra quem não conhece, né? O Paulistano e o Pinheiros são quase clubes rivais, assim, né? Pensando, fazendo um paralelo entre futebol e badminton, ou futebol e esportes olímpicos, é como se a gente estivesse falando de Palmeiras e Corinthians. Então é a mesma coisa que você falou, Palmeiras e Corinthians, né? São rivais. Assim, lógico, é uma coisa saudável, né? Não é uma Claro. coisa assim, tipo, acho que o futebol é um pouco mais violento, agressivo. Radical, vamos assim dizer, né? Mas assim, são clubes, acho que porque são os maiores clubes de São Paulo. Não tem, assim, tá ali, temos assim, Hebraica, Paineiras também, mas acho que o Paulistano e o Pinheiro são os clubes mais esportivos, assim, né? Então, aí eu recebi essa proposta e assim, por serem rivais, começa assim, gente vir falar, pô, Enzo, você precisa escolher um ou outro, né? Não fica legal você estar pelos dois. Então eu falei, pô, acho que é uma oportunidade boa para trabalhar
E aceitei a proposta, e desde então, hoje eu jogo pelo Paulistano ainda. Não treino com a mesma frequência de antes, né? Treino muito menos que antes. Hoje eu tô 100% dedicado pro meu trabalho. E eu sou técnico do Paulistano. Legal. Junto com o outro técnico que é o Kuma, que é o Guilherme Kumasaka aí. Pra quem não conhece o Kuma também, o Kuma foi o primeiro medalhista pan-americano dos Jogos de 2007. Foi a primeira medalha do badminton em Jogos Pan-Americanos. E aí eu tenho o prazer de trabalhar com ele e junto com o Paulo Fã também, que tem um histórico excelente aí na história do badminton, foi um dos primeiros aí também. Então eu tenho, assim, a honra de trabalhar com esses dois caras que são lendas aí do esporte. Com certeza. Então aí eu aceitei essa proposta, né? Mas lógico, assim, né? Infelizmente, sabe, viver só em um lugar, trabalhando só em um lugar é muito difícil para muitos, assim, né? Então, quando eu me formei, eu já tinha a ideia de criar minha própria equipe, de criar meus espaços, assim, né? Então hoje eu dou aula em mais lugares, né? Sim. Eu dou aula no Nippon, que eu comentei, e dou aula na minha própria equipe. Legal. Que hoje não é só em um único lugar. Depois eu posso falar mais, mas assim, é na Liberdade e na Saúde. E comecei na Saúde com um grupinho, assim, eu não imaginava a proporção que ia levar, assim. Comecei com um grupinho ali de, sei lá, primeiro mês foi o quê? 10 alunos. Eu pagando aluguel com 10 alunos, ainda não dava muito certo, mas foi crescendo, né? E hoje eu tô com mais 3 dias de quadra ali que eu mesmo ministro as aulas. E a gente hoje tá com em torno de 60 alunos, 70 alunos, né? Muito bom. Ô, Isa, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua rotina hoje como um técnico é mais ou menos para a gente fazer também um paralelo como um professor. Você tem as turmas que você dá as aulas, mas você tem também os atletas que você treina, é isso? Isso. Boa, bem legal isso você ter comentado. É que a gente pode levar que o paulistano tem uma ideia muito mais pro resultado. A gente precisa de resultado. A gente tá com incentivos lá dentro, né? E a gente precisa de resultado, a gente precisa realmente deixar os atletas os melhores do Brasil ali, né? Como a gente fala, já é um esporte de rendimento. Vocês precisam render e trazer o resultado. Isso, apesar que eu trabalho ainda com a base, né? Eu não trabalho com os atletas de alto rendimento, a gente fala que a gente trabalha com a base competitiva ali do clube, né? Então eu cuido mais de crianças, adolescentes, e o que é diferente das minhas quadras. As minhas quadras ali são pessoas que já, assim, alguns já representam outros clubes, e eles querem melhorar. E ao mesmo tempo eu também tenho aquela senhora que quer fazer uma atividade divertida, quer fazer alguma coisa para a saúde dela, e é o esporte que ela gosta, que ela ama. E eu tenho aqueles que, assim, começaram mais tarde, querem competir, mas assim, eles sabem que eles não vão ser atletas olímpicos. Claro. Mas então essa é a diferença. O clube, a gente precisa de resultado. Os meus alunos, alguns querem resultado, outros querem lúdico, outros querem saúde, outros querem só o social. Então é bem mais de boa, assim, né? Que bom, legal. Ô, Enzo, eu tenho até aqui, ó, porque eu gosto muito mesmo do esporte. Eu tenho isso daqui pra mostrar pro pessoal, né? Todo mundo que olhar pra isso aqui vai chamar isso de peteca. Isso. Mas, na verdade, não é peteca o nome real oficial, né? Na verdade, a gente chama de peteca. Peteca? A gente não vai falar que o esporte é peteca. Eu acho que todo atleta de badminton fica... Se falar isso, fica muito bravo, né? Fica. Mas, assim, o que a gente usa, o instrumento, é a peteca mesmo. E quem chama de volante, é certo ou é errado? Eu acho que volante, se eu não me engano, é tipo Portugal, assim, que Portugal? eu não lembro agora, mas tem gente que chama de volante, mas assim... Pra quem é atleta de badminton aqui no Brasil, chama de peteca mesmo. Peteca. Isso. Então, gente, isso daqui é a peteca do badminton. Eu vou deixar aqui porque é muito legal. E isso, no esporte, toma uma velocidade absurda, né? Por isso que até você comentou que é o esporte, talvez, aí um dos mais rápidos do mundo. Recentemente aí a gente teve até um recorde quebrado de smash. Pra quem não sabe o que é o smash é uma cortada, tipo do vôlei ali, né? Então a gente teve um recorde quebrado do Guinness de smash mais forte, que se não me engano passou os 500 km ali. Nossa. Então 500 por hora ali. E foi um atleta indiano. Ele é atleta ele joga somente dupla. E aí ele quebrou. Isso é muito legal você falar, né? Tipo, gente, então vocês viram assim, pra gente já encerrar esse assunto tão rápido quanto a velocidade da peteca,
é muito rápido. Você falou de uma coisa agora que eu nem tinha pensado, que é legal pra gente comentar também com as pessoas, que o badminton é um esporte que você joga duplas, individuais, e também existe a possibilidade de duplas mistas, né? Joga-se com pessoas de sexos diferentes, e isso é muito legal, né? Inclusive tem duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas, né? Isso, vamos lá. A gente, como você mesmo disse, o individual a gente chama de simples, que é 1 contra 1. E a quadra muda também, tá? Sim. De acordo com a simples e a dupla. E a dupla pode ser masculina ou feminina, ou dupla mista, um de cada gênero ali, né? E aí, a simples, a quadra fica reduzida. Para quem conhece tênis, imagina que é a linha de dentro ali, tá? E a dupla fica a quadra toda, as linhas até a última linha lateral. Que legal. E você sabe dizer hoje, se a gente olhar para o mundo, né? Quem que você estaria como... Deve ter até o ranking, né? Mas eu não sei quem é o primeiro do mundo. Quem que você destacaria, assim, tipo hoje, o destaque mundial? E quem que você acha que é um emergente, assim, um destaque que está aí para os próximos anos, talvez nesse top one? Olha, a gente tem... Nossa, foi muita coincidência ter falado isso, porque essa semana atualizou o ranking mundial de simples masculino, que é o que eu mais acompanho, tá? Fazia mais de 6 semanas aí que o dinamarquês Victor Axelsen, ele tava ali ocupando a primeira colocação do mundo. Então, tipo, 6 semanas é muito tempo Muita o cara coisa. ficar primeiro do mundo. E aí teve um torneio na Singapura ou Indonésia? Acho que foi Singapura. Não, foi Indonésia. Foi Indonésia que o atleta chinês, Xiuqi, ele ultrapassou aí, ele conseguiu superar essa marca do atleta dinamarquês, né? E parece que, assim, fazia muito tempo que ele não saía dessa primeira colocação, então foi bem marcante, assim, foi bem Foi legal. uma coisa diferente que aconteceu. Isso, e tanto é que esse dinamarquês foi o último campeão olímpico dos Jogos de Tóquio aí, e ele vai brigar de novo aí pra tentar ser campeão aí nos Jogos de Paris. Ele já tinha sido medalha de bronze nos Jogos do Rio. Ele era muito novo, assim, né? Hoje ele tá aí, se não me engano, com 30 anos. Então tá muito mais experiente, tá muito maduro, né? E agora pensando numa pessoa que talvez pode estar... Assim, o cara já tá muito bem, assim, né? É que eu acho ele muito jovem. É o simplista também, japonês. Ele é muito jovem, eu acho que ele deve estar aí com seus 20 e poucos anos, assim. Bem jovem mesmo. Ele já tava entre os top 5 aí do mundo, mas eu acho que ele tem muito a melhorar. Eu sou descendente japonês, eu sou meio suspeito, mas assim, eu acho que pelo porte físico dele, ele é um cara mais baixo, não é tão forte fisicamente. Eu acho que, pô, o cara tá brigando ali entre os melhores do mundo já, é muito... É incrível, assim, sabe? E eu acho que daqui pra frente ele vai dar mais trabalho ainda pro pessoal. Ele tem demonstrado um bom desempenho aí. E você sabe o nome dele? Né? É Kodai Naraoka. Legal. É. Legal. E se a gente olhar para o Brasil, você consegue trazer algum destaque? Talvez hoje quem seja o melhor, para a gente fazer esse mesmo paralelo, esse mesmo exercício, né? Ranqueado mesmo, né? Quem é o primeiro, quem tá lá. E se você pudesse, no seu ponto de vista, né? Quem que você destacaria para os próximos anos? O Igor, ele é um atleta mais experiente, já tá mais no circuito há mais tempo, já é um pouco mais velho que os outros da seleção. Mas assim, o cara é muito bom. Ele é muito bom. Treina fora, ele treina na Dinamarca. Não sei se ele ainda pretende jogar mais Olimpíadas, nunca entrei nesse assunto com ele. Mas ele é muito bom, assim, ele vem se destacando muito. Hoje ele é o melhor. Hoje ele é o melhor, assim, pensando em ranking. Mas assim, a gente também tava na mesma corrida olímpica. É que assim, a gente pode até conversar depois, é muito restrito para ir pra Olimpíada. Sim. E quem tava abaixo, não que é ruim, mas que tava logo em seguida após ele, era o Jonathan Matias, atleta do Paulistano também, contratado. Ele tava brigando com o Igor, entre aspas, tava disputando com o Igor essa vaga olímpica. Então os dois são os dois melhores simplistas aí. A gente também, na simples feminina já era diferente. A gente no Brasil só tinha uma atleta que tava se destacando mais, que é a Juliana, super jovem também, tá com seus 20 anos, se eu não me engano, e conseguiu esse feito aí, a segunda atleta feminina a conseguir vaga para os Jogos Olímpicos. A gente teve em 2016 a Lohane,
Hoje ela já não faz mais parte da seleção, mas a Juliana, eu acho que é uma crescente enorme, né? Por ser jovem, ela conseguiu classificar para a Olimpíada, ela tende só a melhorar mais, a amadurecer mais, né? E as duplas, né? A gente tem o Fabrício e o Davi, que foi ano passado, nos Jogos Pan-Americanos, eles pegaram a medalha de prata, por muito pouco não conseguiram trazer o ouro. Uma dupla muito forte aí que tá crescendo. Só que, assim, a dupla é um pouco mais difícil de classificar para as Olimpíadas, então eles acabaram não conseguindo classificar. A gente tem o Fabrício e a Jaqueline também, que são dois atletas da seleção que são muito fortes aí na dupla mista. A gente tem o Davi e a Sânia também, que estão muito bons. Aqui a Sânia sofreu uma lesão e teve que, assim, ela tá Parar, né? recuperando. Pouco, E a gente também tem a Jaqueline e a Samia, que é a irmã da Sânia, tá? Elas duas também estão brigando aí no circuito aí, estão tentando as vagas. Aqui já encerrou a vaga para essa Olimpíada, mas assim, elas estão ali entre as, sei lá, estão entre as melhores aí, 50 melhores do mundo, não lembro do ranking agora de cabeça. Legal. Ô Enzo, vamos fazer então agora esse exercício pensando em Paris agora, 24, né? Como que você acha que vai ser o desempenho do Brasil? Se a gente pudesse fazer um traço de comparação mesmo. Como fomos nas últimas e como você acha que a gente vai ser? Você acha que a gente vai melhorar, vai estar estável? Cara, Jogos Olímpicos é uma É pegada complicado, né? bem difícil. A Juliana, vamos começar pela Juliana. E explicando como que é o formato dos Jogos Olímpicos na simples, né? São fases de grupos, então vai ter um cabeça de chave em cada grupo. Cabeça de chave é um cara que é melhor, tá melhor ranqueado. Então é o melhor, assim, vai ter um cara bem ranqueado em cada grupo. Mas assim, no nível Olimpíada, Jogos Olímpicos, né? É difícil ter um cara fraco. Todos são muito bons, todos são muito fortes. Mas assim, é muito difícil, se não me engano, passar um por grupo, né? Então, vamos supor a Juliana caia, ela ainda não é cabeça de chave. Então, provavelmente ela vai pegar uma top 10 do mundo ali, junto com ela e mais alguma outra mulher. Eu acho que quando a gente tá... A Juliana ainda tá crescendo, né? Ela tá evoluindo, tá amadurecendo muito. Ela joga sem uma responsabilidade de tipo, putz, preciso ganhar. Ela vai querer ganhar, tenho certeza disso. Mas ela não vai ter aquele peso, aquela responsabilidade, e eu acho que isso acaba favorecendo pra jogar. Então, independente do resultado, eu acho que se ela fizer um bom jogo, se ela fizer conseguir ganhar um jogo na fase de grupos, acho que tá excelente. Só dela estar lá já tá Nossa, excelente. já é uma conquista, né? Muito, Tão jovem muito. ainda. Isso, então eu acho que não tem essa de precisa ganhar e tal. Cara, se ela se soltar, jogar bem, eu acho que tá muito bom. O Igor, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um jogo na fase de grupo. Na última Olimpíada de Tóquio, ele ganhou um jogo, que foi um feito inédito. Eu acho que o Igor é o cara que, sim, por ser mais experiente, ele tem mais chances de passar uma fase de grupo. A não ser que, assim, sei lá, ele não esteja se sentindo muito bem e tal. Ou pegue um jogo muito difícil. Mas, assim, se ele der um pouquinho de... Só vou falar sorte, né? Se ele cair num grupo bom, ele pode ter chance de passar a fase de grupo, sim. Ele tá treinando ele tem treinado na Ásia, ele treina na Dinamarca. Mas, assim, também, assim, não tem nenhuma responsabilidade. Se ele chegar lá, fizer um bom jogo, eu acho que já também tá excelente. Tá mais velho, né? Então, eu acho que não tem responsabilidade nenhum dos dois lados de eles precisam ganhar. Não. Sim, De boa. é fazer realmente ter uma boa performance, né? Ter uma boa participação e já é um ganho, já é um feito pro Brasil, né? Muito, muito. Então, pra vocês terem ideia, né, Igor, pra você classificar pra uma Olimpíada, é um por país. É muito difícil. É um por país e, assim, o cara tem que estar ali entre os 50 do mundo pra conseguir essa vaga. Porque, assim, como que funciona, né? Vamos supor que a gente tem os 50 do mundo ali. Só que dentro desses 50 tem vários chineses, vários japoneses, vários, sei lá, dinamarqueses. Só que, como eu te falei, é um por país. A não ser que a não ser que tenha dois ali muito bem ranqueados, que se não me engano são 15, os dois estejam entre os 15 do mundo. Aí consegue, por exemplo, 2 chineses, 2 japoneses e assim vai. Então, vamos supor que o Igor tá entre os 50.
elimina um monte de chinês, dinamarquês, japonês, que tá ali entre os 50. Sim, que E por assim, lógica teria um jogo melhor porque estão melhores ranqueados, né? isso. Então esses caras acabam não indo para os Jogos Olímpicos, mas o Igor é o melhor brasileiro, então aí ele consegue a vaga. Legal. Então é muito restrito. Mesma coisa da Juliana, muito restrito. Então só deles estarem lá, putz, Já é uma é um conquista. baita feito, assim. É muito difícil. Muito legal. Oi, Zé, é legal a gente fazer uma coisa que eu acho que o Matheus já tá ali começando a gritar com a gente, tá vendo? Dizendo que já acabou, que a gente fala de coisa rápida, mas o nosso papo fica longo. Lógico, o papo legal fica longo mesmo, É, não é? Mas calma, Matheus, a gente já vai acabar. Mas pra gente fazer só um paralelo pra quem tá aqui ouvindo a nossa conversa e ainda não consegue, né? Se a gente olhar pra Ásia, né, pra China, Japão, até na própria Tailândia, né? Esses países eles praticam tanto o badminton que é mais ou menos, se a gente pudesse comparar, é o futebol aqui no Brasil, gente, literalmente. isso. As crianças jogam na rua, elas se organizam ali para jogar em terreno de terra, como a gente tem aqui as peladas, né? Eles jogam badminton na rua. É tipo muito praticado, né? Muito. Nos países asiáticos, talvez, com mais foco, né? Isso, é exatamente essa comparação que você fez. É o futebol aqui no Brasil. A gente não vê, por exemplo, quadras aqui nas ruas, assim, que as crianças jogam, sei lá, à tarde, à noite, assim, ou, por exemplo, aquele senhor que tem o grupinho dele que vai lá brincar de sexta ou final de semana e tal. Mesma coisa. Na Ásia a gente encontra muito mais. Assim, tem gente que brinca na rua, mas assim, na Ásia é muito comum você achar, por exemplo, China. Conversei com uma amiga aí recentemente que tava lá. Ela se perdeu ali num ginásio. Ela caiu num andar que só tinha quadra de badminton. Olha Tipo, aí. coisa de 20 quadras de badminton. Eu tenho amigos chineses também que costumam ir pra lá. Eles me mandam fotos, assim, de, tipo, espaços enormes, assim, que... Meu, imagina 20 quadras de badminton. Só de badminton. É. Então é essa pegada, assim. Então... É como se você visse quadrinhas aqui de futebol, só que de badminton espalhadas, assim. E aí, assim, gente, é natural, né? Quem joga mais e pratica mais, obviamente, vai ter um nível melhor. Então, por isso que os países da Ásia são tão destacados, né? E eu apoio, né? Sem contar A isso. popularidade, né? Então, como o esporte é popular, eles acabam tendo mais ênfase. E assim, né? A técnica lá é diferente, né? Como por ser um esporte natural deles, a profissionalidade dos técnicos é muito diferente, os caras conhecem muito, né? Então, aqui, assim, na América, eu acho que demora um pouco mais para chegar, né? Assim, estamos crescendo muito, estamos evoluindo muito. O Marco, que é o técnico da seleção, faz um excelente trabalho lá. Eu sei que ele sempre se desdobra para melhorar. Mas, assim, é diferente de uma Ásia, que já tá lá, né? Tem As tudo pessoas lá. nascem com aquilo já, Isso, né? Voltando, fazendo o paralelo do futebol, é como se a gente fizesse um jogo de futebol entre Brasil e China. Isso. A China também está melhorando muito no futebol. Sim. Só que tem muito ainda a melhorar para conseguir chegar no nível do Brasil. O paralelo é o contrário e representa o badminton, né? Isso, né? Exata, boa. O futebol é natural pra gente. Exato. A gente, pô, tem tanto jogador talentoso aí que a gente não conhece aqui no Brasil. É a mesma coisa que na China ou na Ásia em geral. Tem tanto atleta talentoso que às vezes não acaba se destacando porque é muita gente que joga, né? É isso. E vamos acabar, Matheus, agora. Prometo que vamos só nos despedir aqui. Oi, Iso, vamos deixar então aqui para a gente encerrar as suas redes sociais. E se você tiver alguma dica também para quem quiser conhecer mais, de repente, sei lá, entrar em contato com você para saber se pode fazer uma aula ou pode conversar para entender como funciona melhor, deixa suas redes sociais para quem quiser saber mais. Minha principal rede é o Instagram, tá? @Enzo_Sugiura, Sugiura. Eu sempre Depois a gente vai colocar aqui para... Que a galera sempre fica com dificuldade, mas enfim, minha principal rede é o Instagram. Tá? E também tem a rede tem o Instagram da minha equipe, que é @SugiuraBadminton, tá? Legal. Mesmo igual meu sobrenome. E vamos falar um pouquinho se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esporte, quiser marcar uma aula experimental comigo, a gente tem 2 lugares. Segunda-feira eu dou aula das 19 às 20h30 na Saúde, próximo ao metrô Praça da Árvore.
Aí vocês podem entrar em contato Isso, comigo que aí pela rede. alinha tudo. E eu dou aula também, para quem não conhece, o Bunkyo da Liberdade, que é um museu lá da imigração japonesa. Incrível que pareça, lá dentro tem quadra. A gente tem 4 quadras de badminton. Lá eu dou aula de quarta e sexta, das 20 às 22. E de sábado, das 8 às 10 da manhã, tá? Se você quiser marcar uma aula comigo, no meu perfil do Instagram tem meu WhatsApp, vocês podem entrar Legal. em contato comigo, tá? E bora marcar uma aula, né? É isso. Gente, é muito gostoso. Para quem gosta de esporte, gosta de praticar, é um esporte que se você fizer uma aula, um dia você vai logo se encantar e vai querer continuar jogando. Acho que o legal do badminton é que ele é dinâmico, né? É muito rápido. Mesmo que você nunca tenha praticado um esporte de raquetes, né? Só de você estar acertando ali é legal, porque vai, volta, você corre para um lado, corre para o outro, né? Então envolve muita coisa, né? É isso. E é muito legal o que você falou, né? Você tem alunos também que não estão pensando em praticar o esporte para resultado, para performance, mas de fato para socialização, para saúde. E é um esporte muito aeróbico, né? A gente corre Muito. bastante, a gente faz um belo exercício. Acho que, assim, como você disse, a gente consegue abraçar todo mundo. A gente abraça a senhora que conheceu o esporte, quer se divertir, quer praticar uma atividade. Eu tenho várias senhoras que fazem algo. E eu tenho até também aquela pessoa que, pô, infelizmente não se encaixou em nenhum esporte, mas amou o badminton, tá? Então é aberto para todo mundo que quer conhecer uma modalidade diferente. É isso. É isso, gente. Foi um papo muito legal. A gente vai conversar com o Enzo para depois trazer mais novidades, ver se a gente consegue, de repente, ir lá um dia gravar uma aula que ele estiver dando, ou um treino que ele puder deixar a gente assistir também. A gente vai combinar mais coisas aí. Com prazer. E aí a gente vai trazer mais novidades em breve. Mas por hoje é isso. Esse papo foi legal. Aguarde que vamos ter mais coisas de badminton aqui. E deixar as redes sociais também aqui do InSpace, que é InSpace Brasil. Se encontra em todas as redes sociais aí, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, todos. Você encontra facilmente. E, Enzo, brigadão. Valeu, foi um Igor. prazer, valeu o convite, ter aceitado. Boa. E vamos conversar que teremos mais novidades. E para quem tá aí, tchau, até o próximo papo. Valeu, gente. Até.